Olá, tudo bem com você que está participando do canal Sabedoria e Conhecimento? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar falando a respeito do Salmo 1. Vamos estar lendo esse salmo, fazendo também comentários a respeito de alguns ensinamentos que ele nos propõe. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não é assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. A Bíblia está nos dizendo e já nos prometendo também uma bem-aventurança àquele que não anda no conselho do mundo, aquele que não teme a Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não entregaram sua vida a Jesus. Mas aquele que teme a Deus, que busca o conselho de Deus para as suas atitudes, a Bíblia diz que esse homem, essa pessoa, esse indivíduo, ele é como árvore plantada juntamente aos ribeiros de águas. Portanto, não importa a estação, seja frio, seja quente, enfim, as suas folhas estarão verdes e essa pessoa dará fruto. Bem, é uma curiosidade, eu coloquei aqui um título dizendo o seguinte: quem caminha ao lado influencia o rumo, ou seja, quem caminha ao meu lado, de alguma forma ele está influenciando o nosso rumo. E é muito curioso que, sem perceber, nós acabamos observando muito que está ao nosso redor. Ou seja, aquilo que está ao nosso redor está nos influenciando o caminho que eu estou trilhando, influenciando minhas decisões, opinião. Portanto, é imprescindível você e eu, nós estarmos de olho em quem está do nosso lado no dia a dia. Então, o texto ele está sugerindo que olhamos quem é que ocupa esse espaço ao nosso derredor, porque essas pessoas certamente influenciarão nossos pensamentos, nossos hábitos, as decisões, nossos sonhos. E às vezes, mudar uma companhia pode também mudar a nossa direção. E o Salmo 1, ele diz assim: cada passo que nós damos diz quem nós somos e para onde nós estamos indo, ou para onde nós vamos. Ou seja, o homem que não senta na roda dos escarnecedores, não para no caminho dos escarnecedores, nem busca conselho aos ímpios, certamente essa pessoa está indo no caminho certo, que é o caminho de Deus. Bem, e a nossa correria do dia a dia não nos deixa perceber que estamos sendo influenciados, como já disse, por essas pessoas. É importante você, eu, nós, né, claro, desenvolver um bom hábito. Se nós desenvolvermos um bom hábito, certamente esse hábito desenvolvido estará formando a cada um de nós no decorrer dos dias. E é importante, à medida que você vai criando pequenos hábitos, parecem pequenos hoje, de fato são, porém esses pequenos hábitos diários vai formar uma mudança muito grande no recorrer do tempo. Ou seja, é como aquela teoria de 1 milímetro. 1 milímetro aqui hoje não é nada, mas se projetarmos esse milímetro para centenas e centenas de dias, ele vai formar milímetros. O ângulo lá na frente é muito grande, ou seja, pequenas atitudes, grandes resultados. E o que a gente escolhe então pensar
certamente transformará a nossa realidade, ou seja, realidade aqui agora e também no futuro. E a escolha, o pensamento, ele está diretamente ligado às pessoas que estão do nosso lado, elas estão formadoras de opinião, quer queira, quer não. E aquilo que nós importamos para dentro, ou seja, aquilo que nós ouvimos, certamente influenciará nossas decisões, ou seja, nossos pensamentos. Então, ele é a formação do embrião da vida. Primeiro, forma-se um pensamento e, por conseguinte, vem a atitude. Então, nós nos projetamos naquilo que nós acreditamos, chamamos crença. E é importante que a Bíblia está dizendo. Vamos ler então novamente o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejamos, ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, ou seja, não valoriza a palavra de Deus. Pecadores é aquele que está enfiado no pecado, na mentira, na prostituição, no vício, na traição, na deslealdade, aquele que não tem o pacto com a verdade. Esses são pecadores. Não vou entrar aqui em detalhes, mas todos aqueles que estão na contramão dos preceitos da lei bíblica, essas pessoas são pecadores. E os escarnecedores? É aqueles que zombam da palavra de Deus, são aqueles que zombam daqueles que temem a Deus. A palavra do Senhor então está dizendo para nós, não se assente na roda dos escarnecedores. E é interessante então pensarmos, a vida então é uma escolha constante. Eu escolho servir a Deus, eu escolho o que eu vou pôr na minha cabeça, eu escolho a minha companhia, eu escolho a pessoa com quem eu viverei, o meu cônjuge. Eu não tenho como escolher meus pais, meus filhos, mas tem uma série de coisas que eu opto por escolher e que trarão resultados, bons ou ruins. Ou seja, então, eu tenho a vida que eu mereço, eu tenho a vida que eu escolhi. Quem está do nosso lado, então, mexe com a nossa cabeça e, portanto, mexe com o nosso caminho. Sem perceber, a gente então acaba absorvendo tudo isso. As pessoas que estão ao nosso redor podem ser pessoas críticas, pessoas que trazem rumores ruins, ofensores, caluniadores, reclamadores, mas podem ser pessoas de paz, pessoas bondosas, de caráter, temente a Deus. A Bíblia diz que as más companhias corrompem o bom costume. Vejamos então o que está escrito na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 15 e o verso 13. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, em outras traduções. Então aqui o Senhor Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, está nos trazendo um lembrete. Pense quem você está tendo ao seu lado como companhia. Observe a manutenção dos seus amigos, dos seus companheiros. Elas influenciarão no nosso comportamento. Claro, quando nós temos companhia ao nosso lado, isso nos leva a fincar raízes boas, profundas ou contrários. Tudo vai depender daquilo que nós estamos trazendo para dentro de nós e também aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que estamos emprestando o nosso precioso ouvido, o nosso tempo. Isso está causando algo dentro de nós. E uma raiz forte, segura, robusta, essa raiz vai nos proteger e nos dar segurança no dia ruim, no dia da tempestade. E há um ditado do tempo antigo que eles diziam:
esteja preparado, esteja com seu cavalo arriado, porque a oportunidade passará. Ou seja, virão coisas boas e também virão coisas ruins. E você tem que estar bem preparado. E a palavra de Deus, em Mateus 7, vamos ler aqui, ele fala alguma coisa a respeito disso. Capítulo 7, verso 24. Ele diz, vamos no 23. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Estavam falando de iníquo, pessoas iníquas. Agora, a Bíblia está dizendo que há dois tipos de pessoas, que temem e os que não temem a Deus. O que teme estará com Deus, os que não temem não estarão com Deus. Então, aquela primícia que todos são filhos de Deus, ela está aqui sendo colocada em xeque. O Filho verdadeiro estará do lado do Senhor e seu nome escrito no livro da vida. Sigamos, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e acabaram batendo contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada, construída, alicerçada sobre a rocha. Então a rocha aqui é Cristo Jesus. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque essa casa estava edificada sobre a areia, não estava edificada sobre a rocha, como o primeiro homem. Duas pessoas, duas alternativas, duas escolhas, duas opções, portanto, dois resultados totalmente distintos. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo que é feito de escolhas. E precisamos ficar atento a isso. Vamos prosseguir então. Então a nossa vida, ela é feita de escolha, como a gente mencionou, sim. A nossa vida é feita de escolha. O corre-corre da vida, como a gente já mencionou, às vezes não deixa a gente pensar a respeito disso. Faz com que o resultado, inclusive esse corre-corre, os resultados que nós desejamos, que queremos, faz-nos parecer que eles estão muito distantes. Estão muito distante das nossas mãos. Por isso nos leva à impaciência e muitas vezes até mesmo a falta de perseverança. Um sonho adiado, queridos, o provérbio fala, isso pode levar à extinção da nossa vida. Por quê? Porque nós não temos paciência para esperar o plano, o projeto e o tempo de Deus, e a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Nós queremos que as nossas escolhas se materializem hoje, agora. E nós ficamos nessa expectativa, nessa ansiedade. Isso nos traz inclusive depressão, traz transtornos. E a palavra de Deus, ela diz na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, o seguinte: não estejai ou não andeis inquieto por coisa alguma, antes torne as vossas petições conhecida diante de Deus, em tudo, conhecida diante de Deus como? Em oração e também em súplica, e principalmente com ações de graça. Eu não sou adepto de que tem uma necessidade e não tem uma aliança com Deus, que tem um desejo e não firmei um pacto com Deus, e aí eu vou fazer uma campanha de ler 91 vezes o Salmo 91, de ler 23 vezes o Salmo 23.
salmos riquíssimos de promessas, falando da fidelidade de Deus, da paternidade do Senhor, que o Senhor nos escolhe debaixo das suas asas, que Ele é nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas quem faz isso se esquece de olhar para esse versículo. Não andei inquieto por coisa alguma. Querido, se eu não estou inquieto, eu tenho a certeza que o Senhor está no meu barco. Então eu estou diante de Deus, tornando hoje, amanhã, depois, conhecidas as minhas necessidades com súplicas, a minha oração com súplica e também com ações de graça. Então esse homem, essa mulher que tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, ele sabe que a rédea da sua carroça está na mão do Todo-Poderoso. E portanto, tendo ele um pacto com o Senhor não negará bem alguns aqueles que dependem do Senhor. Queridos, já estamos chegando ao nosso final aqui. Pois bem, cada passo traz uma consequência. Se eu dei um passo em conhecer o Senhor, ler a palavra de Deus, meditar na sua lei, conforme Josué 1:8, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que, observando a lei do Senhor, as promessas de Deus virão sobre Josué, assim como veio sobre Moisés. Então veja, a Bíblia está cheia de versículos dizendo: medite na lei do Senhor, não desvia para a direita e não para a esquerda, porque a minha mão de proteção estará sobre você. Agora, Deus não é um poço de suprir necessidade. Deus não está aqui com reclamações. Deus não está com ouvidos abertos, ouvindo as minhas lamúrias. Deus só responde resposta, ou seja, quando eu estou na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando para não pecar contra o Senhor, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, tenho pacto com a verdade, tenho pacto com o Senhor, com a palavra dele, busco o Espírito Santo dia e noite, me consagro, gravo o versículo na minha mente, levanto de manhã cedo dando graça ao Senhor e à noite tributando ao Senhor pelos resultados do dia, ainda que sejam resultados que não me favoreceram. Certamente, esse homem, essa mulher que assim procede, a mão do Senhor está sobre ele. Disse uma vez o profeta Jeremias, lá no comecinho de Lamentações: eu quero trazer a minha memória. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido. Esse homem conhecia Deus, o Deus da promessa, e ele conhecia as promessas de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus não volta vazia. Queridos, como que pode uma pessoa que se diz cristã e não lê, não conhece um versículo da Bíblia? O que ele conhece do Pai? O Senhor não disse para nós entrarmos no nosso quarto e buscar a Deus. Ele pede para entrar no quarto e buscar o Pai, a intimidade do Pai. E tudo aquilo que é do Pai é meu. Então eu não preciso fazer aqui uma penitência de 91 dias, lendo 91 salmos, 23 salmos, para buscar aquilo que já é meu. É apenas eu, Paulo, buscar no meu Pai a herança que já me pertence. Amém? E para terminar, cada passo traz uma consequência. E na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele começa: não vos enganei, pois de Deus não se zomba. Então tudo aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Portanto, se eu buscar em Deus com as minhas atitudes boas, aquelas atitudes aprovadas, determinada, orientado pela palavra de Deus, a Bíblia, e por isso é necessário ler a Bíblia. Esse bom procedimento, essa boa plantação, essa boa busca,
me trarão bons resultados. E mais, e quando esse resultado vem da mão do Senhor, ninguém vai tocar, porque a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ele diz, eu sou alfa, o ômega, eu fecho, ninguém abre, eu abro, ninguém fecha. A última palavra é do Senhor. Ele diz, os meus pensamentos são muito mais além que os vossos pensamentos. Diz também em Isaías 1:8, até o boi conhece a voz do seu dono. Querido amigo, ouvinte, você que está vendo esse vídeo, faz um pacto, uma aliança com Deus, de conhecer a sua palavra. Você vai ver, a tua vida vai mudar, a expectativa interna vai mudar, perspectiva mudarão, os sonhos virão, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, não volta a Deus sem antes cumprir o que lhe agrada. E a palavra ainda prossegue, que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Vai quebrar toda a dificuldade, vai quebrar todo o cativeiro, aquilo que está na tua frente impedindo você de caminhar. A palavra de Deus será contigo, te abençoará, mas você precisa buscar o Senhor. E ele diz, busque-me enquanto está perto. Hoje é o dia agradável de buscar a Deus. Essa porta vai se fechar, e esse que hoje é o nosso intercessor, que está diante do Pai, dando essa oportunidade, ele ressuscitou e está ao céu, preparando um lugar para nós diante de Deus. Particularmente, eu estou sonhando com esse dia, de poder dar um abraço no meu Cristo, ver o meu irmão Abraão, certamente ele vai estar lá, Isaac, Jacó, Elias, os grandes homens de Deus, aqueles que serviram o Senhor, que deram sua vida ao Senhor. Pedro, eu creio que ele está do lado de Deus. Paulo, esses homens deram a vida. Eles estão, eu creio, são salvos em Deus, santificados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ter a oportunidade de ver os nossos irmãos. Depois você dá uma passadinha em Hebreus, Galeria da Fé, e lá fala um pouquinho mais desses homens. Eu gostaria de fazer uma oração contigo. Vamos orar então. Talvez você tenha dificuldade de dormir à noite, tenha algum sonho, pesadelos. Vou estar orando. Você vai dormir no nome de Jesus. Eu me lembro que a última vez que orei por uma pessoa, ela tomava Rivotril há 25 anos. Ou seja, um remédio forte para dormir. E aquela noite o calmante do céu, o bálsamo de Gileade veio sobre a vida dela e virá sobre a sua vida. Feche então teus olhos, curva a sua cabeça. Soberano e grande Pai, estou diante do Senhor orando por essa pessoa que está do outro lado da tela. Talvez, meu Deus, não conheço. Talvez ela tenha dificuldade de dormir, assolada por um terror noturno que incomoda, que tira o sono. Pai, ainda que seja uma dívida, uma doença, qualquer preocupação, Senhor, que venha furtar-lhe, Senhor, o dom do Senhor, que é o sono, dormir. Pai, eu oro abençoando essa vida. Espírito Santo, entra na mente dela, entra na vida, no coração, tudo que está desalinhado do que ela foi formada em Cristo Jesus, lá no seu nascimento, foi desconfigurado por obra satânica. Nesse momento eu me levanto na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem dificuldade para dormir, põe a mão na tua cabeça e começa a crer que nessa noite você vai dormir. Nessa noite o Senhor falará contigo. Nessa noite você será visitado. E se porventura você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, entrega a sua vida. Se você é adulto, opta então para o batismo. Leia Marcos 15, capítulo 16. Você vai ver
que a Bíblia diz que todo aquele que crê e é batizado será salvo. A mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te incomode, te guarde, te abençoa, traz suprimento na tua casa, no teu celeiro, mas que principalmente Ele te incomode para que você entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus. Seja abençoado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.